Olá, paz a todos. Vamos à leitura de 3 versículos da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos hoje na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, os versículos 8 a 10. Assim está escrito: Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Paulo, dirigindo-se aos irmãos da igreja que estava na cidade de Colossos, achou por bem orientá-los no sentido de que eles fossem prudentes, vigilantes e estivessem bem atentos diante das coisas que estavam por acontecer. O povo de Deus sempre tem enfrentado esse tipo de coisas. São pessoas que se juntam, que se associam, mas não vivem dentro do mesmo espírito cristão, não têm o temor assegurado no coração e, portanto, esta presença destas pessoas, ela é somente para trazer dificuldade, causar embaraços e fazer com que as pessoas se deixem levar e abram mão da fé verdadeira, dos fundamentos firmes e absolutos da palavra de Deus, a vontade e o plano de Deus, e, portanto, surgem várias situações que é para desestabilizar as pessoas da firmeza em Cristo, para que eles se deixem levar por algo que pode ser belo de ouvir, porém mal para o coração. É o que Paulo deixou registrado aqui. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Nós fomos libertos por Jesus e agora o servimos com alegria, com amor e com fidelidade. Não há por que se submeter diante de alguém que queira dominar sobre a nossa vida, fazer-nos como presa sua, para responder somente dentro do seu entendimento e ficar-lhe dependente. Não. Uma vez que Jesus nos libertou, nós somos verdadeiramente livres. A nossa única dependência é do Senhor Jesus, porque dele emana todas as coisas e promessas de Deus para a nossa vida. A parte do Senhor Jesus, ninguém deve ter o direito de nos pegar e fazer-nos como presa, como um caçador que vai caçando as almas dos homens e mulheres para fazer-lhes presas e fazer-lhes lavagem cerebral com as suas ideias, as suas bizarrices, o seu conhecimento maligno e, portanto, procurando fazer com que as pessoas saiam da presença de Deus. Então, o que Paulo está dizendo é: tende cuidado que ninguém vos faça presa sua. No capítulo 2, no versículo 4, ele diz: e digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. O enganador, aquele que é o caçador, ele sempre procura usar de artimanhas para conseguir o seu objetivo. No caso das pessoas, eles vêm com uma palavra bonita, uma palavra persuasiva, uma palavra que traz encantamento à primeira vista, e as pessoas se deixam levar, se deliciam com aquelas palavras que são convincentes, conseguem com as palavras convencer a muitas pessoas, mas o que Paulo deixou registrado foi: não
para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. E aqui no versículo 8 diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Primeiro, é uma novidade, é algo belo, é a última novidade que aparece e a pessoa vem semeando aquilo, mas o intuito é de nos fazer presa, nos aprisionar dentro daquele seu entendimento e daquele seu ensino que está destituído das Escrituras Sagradas. E o que Paulo diz é o seguinte: eles usam de palavras persuasivas, eles usam de filosofias e sutilezas. Quer dizer, abre mão dos princípios absolutos da palavra de Deus e vem trazendo as coisas que são do mundo. A persuasão, a filosofia, as coisas vãs, os rudimentos do mundo, a tradição dos homens, que sempre é contrária aos propósitos de Deus, os rudimentos do mundo, que são contrários ao plano de Deus, e, portanto, tudo isso é o que as pessoas vêm trazer diante daqueles que, uma vez viveram esta vida, foram libertos por Jesus, estão o servindo na sinceridade do coração, mas chega este tipo e começa então a semear ali uma confusão muito grande, só que esta confusão, esta heresia, esta corrupção, ela vem investida, ela vem oculta, e as pessoas não conseguem, à primeira vista, discerni-la, e recebe como sendo uma coisa boa. Por isso é que nós precisamos, eu e você, cada um de nós precisamos nos ater à palavra de Deus para ler, estudar, comparar e praticar, porque só assim, com a palavra de Deus no nosso coração, é que nós podemos estar precavidos, prudentes e vigilantes contra este tipo de coisas e não nos deixar levarmos por eles, porque isto seria a nossa derrota, ser levado por aqueles que desprezam a palavra de Deus, mas valorizam a filosofia, a vã sutileza, as palavras persuasivas, procurando convencer as pessoas pelas palavras, pela tradição dos homens que eles criam de acordo com as suas conveniências e pelos rudimentos do mundo, quer dizer, as coisas que regem o mundo distante de Deus. Então eles pegam todas estas coisas e trazem como se fosse uma novidade diante do povo de Deus. Então é preciso ter muito cuidado para não se deixar enganar por estas coisas. Então, vem as palavras persuasivas, vem a vã filosofia, vem a tradição dos homens, vem os rudimentos do mundo e, aliado a isto, vem ainda os falsos profetas e os falsos doutores, que a palavra de Deus afirma. Eles sempre trabalham em conjunto para que um dê sustentação ao outro, fazendo algo como se fosse da parte de Deus, quando na verdade não o é. Então, estes profetas falsos e esses doutores falsos, eles vêm alimentar o pensamento daqueles que se infiltram no meio do povo, no intuito de fazer deles presa sua, desviar o foco e o olhar deles do Senhor Jesus e voltar para si, e para que eles fiquem na dependência de cada um deles. Quantas pessoas já se escorregaram na fé por deixar-se levar por esse estado de coisas? Então, é preciso ter muito cuidado. Paulo diz que se levantaria lobos vorazes no meio do povo, que fariam negócio com o povo de Deus, que não teriam o temor de Deus no coração. Então, o que Paulo está dizendo é realmente isto. São os infiltrados no meio do povo de Deus, a aparência de um cristão, fala como um cristão,
procura demonstrar-se, no entanto, o teor das palavras e o que está arraigado no coração não tem nada a ver com Cristo. Aquilo é somente uma aparência para se fazer acreditar e lançar, então, aquela semente venenosa no coração daqueles que não têm prazer em ler, estudar e praticar a palavra de Deus. Portanto, eles se deixam levar por qualquer coisa que aparece. Mas nós precisamos, à semelhança dos crentes de Bereia, quando Paulo pregava e ensinava, eles, quando chegavam em casa, eles iam examinar se aquelas coisas eram exatamente conforme Paulo tinha ensinado. Eles iam conferir nas Escrituras. Hoje basta trazer uma novidade que todo mundo já abre o coração e quer abraçar e quer experimentar e por aí vai. Não se preocupam se aquilo tem apoio na palavra de Deus ou se não tem. O importante é que ouviu uma palavra que gostou, conseguiram persuadi-la e manipulá-la para fazer-se uma presa sua e, portanto, as pessoas estão sendo levados um grande número por este caminho mau através desta perversidade que muitos estão fazendo no meio do povo de Deus. Então precisa ter cuidado, é preciso que haja estas advertências para que as pessoas não se deixem levar por qualquer vento de doutrina. Pode soar bonito, pode soar maravilhoso, mas se não está fundamentado na palavra de Deus, não há a confirmação de Deus, isso não deve ser aceito. É preciso ser reprovado e rejeitado. Então, quando Paulo diz, tende cuidado, porque é possível que alguém, se faltar com o cuidado e a prudência e o discernimento, pode se tornar uma presa fácil destes paroleiros, faladores, e que não tem comprometimento nem com Deus e nem com a sua palavra. Portanto, precisa-se ter muito cuidado. Que Paulo diz, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, mas firmado em Cristo, seguindo a Cristo, conforme está escrito, porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A palavra de Deus diz que nos últimos dias se levantariam falsos doutores, falsos profetas, falsos ensinadores, e diz que eles desviariam os ouvidos da doutrina para se apegar a ouvir as fábulas e as palavras destas pessoas que usam de psicologia, filosofia e outras ciências mais para poder com isto fazer com que as pessoas fiquem presas a eles. Nós devemos aprender com Moisés. Moisés, quando levou o povo para beber água, ele levou o povo em volta da rocha. Ele não colocou o povo em volta de si mesmo. Assim também nós precisamos falar a palavra de Deus com sinceridade e verdade e levar as pessoas diante de Jesus e não à nossa volta. Nós não temos poder nenhum para fazer o que quer que seja a estas pessoas, mas se não tiver cuidado, pode haver um desvio espiritual e as pessoas querem então aproveitar-se desta oportunidade para se beneficiar das vantagens de trazer as pessoas aprisionadas a si. E, no entanto, o que a palavra de Deus diz é levar a Jesus. André, quando encontrou Pedro, diz a Escritura, levou a Jesus. Filipe, quando procurou Natanael, procurou levá-lo a Jesus. Nunca fizeram que as pessoas ficassem em volta deles, dependendo deles totalmente,
principalmente no sentido espiritual. Cada um deve depender unicamente de Deus. Mas para isso é preciso ter o conhecimento da palavra de Deus, estar fundamentado com ela, para não se deixar. Coisa triste é alguém ser levado pelo cabresto, sem liberdade, sem conhecimento, sem firmeza, sem discernimento espiritual, enganado por estas filosofias e por estas situações em que a pessoa torna-se um objeto. Então precisa-se ter muito cuidado. O conselho de Paulo é: tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua. Nós já fomos libertos daquilo que nos aprisionava. Por que então agora vamos nos submeter a outros que têm o prazer de nos aprisionar e nos colocar distante da comunhão com o Senhor? O nosso negócio é aproximarmos-nos cada dia mais do Senhor nosso Deus. E para isso nós temos que ir diretamente à palavra de Deus, através da leitura, do estudo e da prática da palavra de Deus e da vida de oração. Estes são os caminhos que temos a seguir. Nós não precisamos ficar dependendo a vida toda de terceiros, porque eles podem, com isso, nos seduzir e enganar. E enganando a cada um de nós, nós podemos descair da firmeza. E não é isso que o Senhor espera de nós. Ele espera que sejamos firmes para discernir as intenções destas coisas que vêm e aquilo que não condiz com a Escritura, que nós possamos, então, reprová-la veementemente e não nos deixar levar por esse estado de coisas. Entendo que este é um conselho útil da parte de Deus, para que ninguém fique enlaçado pelo caminho, aprisionado, pensando que está servindo a Cristo, mas está sendo presa de alguém que, por capricho, está usando de palavras persuasivas, de filosofia, de tradição dos homens e de rudimentos do mundo. E tudo isto só tem um objetivo: afastá-lo da comunhão com o Senhor. E nós, entendendo e sabendo disto, nós vamos estar atentos para rejeitar toda essa sorte de coisas e ficarmos firmados em Cristo, porque nele habita toda a plenitude da divindade. Reflita sobre isto, pensa sobre este ponto. Será que você está sendo presa de alguém? Será que você está sendo levado cativo pelas palavras, pela filosofia, pela tradição, pelos rudimentos do mundo que alguém tem aplicado sem piedade na sua vida e você já não tem mais a sua liberdade? Como é que você está hoje? Lembre-se, Jesus libertou a mim e a você, libertou a cada um de nós. Nós agora somos livres para servir ao Senhor e rejeitar toda essa persuasão, toda esta maneira com que as pessoas procuram nos seduzir e enganar. Que Deus nos dê graça, discernimento, visão e sabedoria para enxergar estas coisas, reprová-las e repreendê-las em nome do Senhor Jesus, para que aqueles que estiverem próximos a nós, eles não sejam enganados e seduzidos por estes que se apresentam como aqueles que sempre têm uma novidade para apresentar. Tenhamos cuidado. Querendo Deus, amanhã retornaremos.